capoeira com 5 anos, foi a primeira arte marcial, esporte assim que eu comecei. Meu pai sempre incentivou muito, apesar dele não praticar nada na época. Eu ia assistir roda de capoeira quando eu tinha 3 anos na minha rua, assim, mestre Peixinho. Roda de mestre, assim, não podia nem participar. Aí meu pai me colocou na capoeira. Fazia capoeira, só tinha gente mais velha, não tinha criança fazendo capoeira comigo. Eu era a criança da parada, assim. Em todos os grupos que eu participei, eu sempre fui a criança do grupo. Aí quando eu tinha uns 7, o professor me ofereceu uma bolsa de jiu-jitsu. Comecei a treinar jiu-jitsu com 7 anos. Quando eu tinha 9, eu conheci um professor de judô que morava no meu prédio. O meu pai é o porteiro do prédio. Aí o professor de judô me ofereceu uma bolsa também. Aí com 9 anos eu fazia capoeira, judô e jiu-jitsu. Quando eu tinha uns 14, eu comecei a trabalhar final de semana. Pra fazer uma graninha. Pra sair final de semana. Pra comprar um negocinho ali pra mim. Meus pais nunca deixaram faltar nada. Mas regalia assim, não tinha como dar. Meu pai porteiro, minha mãe na época era faxineira. E aí eu usava essa grana às vezes pra pagar campeonato também, lutava os campeonatinhos menores. Quando eu era moleque, eu não enxergava o jiu-jitsu assim, como ser atleta profissional, até porque não existia tanto evento como existe hoje em dia. Eu vi o jiu-jitsu como uma oportunidade de um dia ganhar dinheiro dando aula. Minhas referências eram tipo o Marcelo Reforçado. Eu saía na capa da revista, assim, o kimono da Coral, chaveirado, falava, caralho, olha lá o Reforçado. Maluco, pô, na revista, o Caio Terra, pô, lutando um monte de coisa fora, falava, pô, os caras viajam direto pra lutar, cheirado, não sei o quê. Mas não me enxergava muito, assim, eu achava que um dia eu ia dar aula de jiu-jitsu e fazer dinheiro. E aí, nessa mesma época, eu, pô, fui em loja, do lado da minha casa, perguntar pros caras se tinha como eu jogar o lixo da loja fora pra fazer mais uma merreca no final do mês. Uma merreca mesmo, tipo, R$200 os caras me davam por mês pra eu tirar o lixo da loja 3 vezes na semana. Às vezes meu pai tirava pra mim, imagina, pô, com 14 anos, de Copacabana, a galera que eu conhecia ter que sair pra tirar lixo. Eu saía, olhava pra um lado, olhava pro outro pra ver se, pô, não passava a menininha que eu gostava, tá ligado? Mó vergonha, jogava o lixo e saía correndo, voltava pra casa. E aí, sempre meio que correndo atrás de fazer uma merreca pra mim. E com 15 anos, foi quando eu me mudei pra Strauss. Eu era de outra filial, fui pra Strauss, pra Matriz. Ganhei a faixa azul e o mestre Paulo começou a me chamar pra eu dar aula pras crianças junto com ele. Então eu não pagava academia, ele me ajudava nos campeonatos e eu ajudava a dar aula pras crianças. Final de semana eu trabalhava em festa. Trabalhei de assistente de fotografia, trabalhei de cerimonial, trabalhei carregando som, pô, montando som, esse é o pior, meu irmão. Você é trabalho para peso pesado, peso pesado não aguenta carregar caixa de som não. Trabalhei de segurança, apesar do porte, trabalhei de segurança em festa e bartender. E fui me mantendo treinando e tal. Aí quando eu fiz uns 18, precisava de uma grana mais fixa para fazer faculdade, pagar faculdade, comecei a trabalhar em loja. Isso que era péssimo, era muito ruim. O vendedor, assim, não leva jeito para ser vendedor. Porque eu ficava ali dentro pensando na hora que eu ia embora para eu treinar, para eu fazer as paradas que eu queria fazer, que eu gostava de fazer. Eu não gostava de ser vendedor de loja, fazia porque eu precisava. Mas tipo, quem sabe vender faz grana, quem sabe vender, quem gosta de vender tá ali dentro e vive o negócio. Tem que gostar de fazer o negócio. Eu não curtia muito, e aí eu não me dava muito bem. Aí eu acabei que eu fui pego, serviço obrigatório militar. E nesse tempo todo tentava treinar, eu lutava os campeonatinhos pequenos. E aí um dia eu fui lutar um campeonato, eu não tinha nem kimono pra lutar. O meu kimono bom rasgou, eu tinha um kimono meio surrado. E um amigo meu tinha acabado de começar uma marca, o João. E aí era Eros, ele falou, aí eu pedi emprestado o kimono pra ele pra lutar. Ele me emprestou, lutei, ganhei, ainda fui bem assim no absoluto. Aí ele falou, pô, vou te dar um kimono pra tu usar. Eu falei, pô, brigadão. Aí meio que foi meu primeiro patrocínio. Ele falou, eu te dou um kimono, em troca tu faz umas fotos pra mim. Nessa época eu trabalhava também de modelo, mas nunca ganhei dinheiro com esse negócio. O negócio aí dá muito trabalho. Ficar fazendo booking toda hora, tenho um pouco de vergonha, não levo muito jeito pra essa parada. Depois eu lutei um campeonato, o Rio Open, com o kimono dele e ganhei. Fiz 4 lutas assim, finalizei todas e ganhei. Aí ele me deu mais 3 kimonos, aí eu falei, pô, maneiro, já ganhei kimono, tá ótimo, patrocinador.
E a marca do cara era pequena, era o que ele podia fazer por mim. E continuei trabalhando em loja e tal, voltei a trabalhar em loja, saí do serviço obrigatório, voltei a trabalhar em loja, fazendo faculdade. Aí eu tava treinando kickbox e resolvi que eu ia lutar MMA. Aí troquei de time, fui treinar na Brazilian Top Team, tava treinando MMA lá, já tinha ganhado 2012 o Rio Open e resolvi que eu ia lutar o Rio Open em 2013. Fui, lutei a categoria, ganhei a categoria, fiz 4 lutas, finalizei as 4. Fui pro absoluto, perguntei pra um amigo meu, Bruninho, que é um moleque gigante, ganhava tudo na época, assim, categoria absoluta. Moleque, sei lá, 130 quilos, fazia meia guarda, raspava todo mundo, chamava todo mundo pra meia. Perguntei pro Bruninho se ele ia lutar o absoluto, ele falou que não. Aí eu falei, acho que eu vou me inscrever. Ele, se inscreve. Aí eu me inscrevi de onda, tava me sentindo bem, tipo, fui lá, falei, sou frango, pô, se eu fizer a luta dura já tá valendo. Pô, eu tava na semifinal, nem acreditei, o que eu tô fazendo na semifinal? Eu saí felizão assim, falei, caraca, Bruninho, tô na semifinal, pô, já peguei medalha. Aí ele, medalha o quê, moleque? Cala a boca, tu vai pra final, meu irmão, a gente vai ganhar essa porra. Daí eu fiquei, pô, ganhar, meu irmão, olha o meu tamanho. Ele, meu irmão, regaça, entra, regaça, faz esse mesmo negócio aí que tu fez antes. Daí eu entrei, fui pra final, eu já, pô, tô na final, moleque. Aí ele, final não, meu irmão, tu é campeão, vamos ganhar essa parada agora. Daí eu entrei e ganhei o campeonato. Vejo uma galera com nome grande, assim. E aí apareceu o patrocínio, apareceu o seminário. Começou a aparecer, eu vi que dava pra viver do jiu-jitsu. Aí eu larguei a ideia de MMA, machuquei o joelho também. Tive que fazer uma cirurgia no joelho, larguei a ideia de MMA, o Murilo me aconselhou a focar no jiu-jitsu. Nesse tempo todo aí das coisas que eu tava fazendo, trabalhando, eu comecei a dar aula. Uma amiga minha pediu pra eu dar aula pra ela particular, eu comecei a dar aula particular. Aí tinha uns 2 aluninhos me mantendo ali na grana, porque antes disso eu não tinha dinheiro pra nada, assim, pra nada mesmo, nada. Porque eu larguei tudo e resolvi ser só atleta, não tinha patrocinador, não tinha dinheiro, não tinha nada. Final de semana, de vez em quando, rolava um trabalho. Aí eu consegui essa aluna, consegui mais um, tinha 2 aluninhos. Aí eu conheci o Chico Salgado lá na academia. Chico marrentão, eu também. A gente não se deu um com o outro de cara, assim, a gente mal se falava. Aí um dia, ele me viu no treino e ele perguntou se eu dava aula, se sabia dar aula. Eu falei que dava aula. Eu nem sabia quem era o Chico, personal das estrelas. Me chamou pra começar a dar aula com ele. Vou falar a verdade, eu tirei o Alexandre no anonimato, botei ele pra trabalhar comigo, ele caminhou com as próprias asas. Me encontrou onde? Encontrei ele perdido em Copacabana, vendendo miçanga, vendendo aquele colarzinho na praia. E aí essa época foi a época que subi, né? Diz ele que me encontrou na rua roubando toca-fita. Que me encontrou na rua vendendo artesanato. Que eu tava na rua pedindo esmola, ele me tirou do anonimato. Mas ele realmente me ajudou a fechar vários patrocínios e ajuda até hoje, é meu irmãozão. E a gente tá junto até hoje. 2014, fui convidado pra lutar com a Papod, o Murilo botou uma pilha pra eu focar só no jiu-jitsu. E aí pra me botar mais pilha, ele falou que quem pegasse pódio no brasileiro, ele levava pro Mundial. Eu nunca tinha ido pra fora, nunca tinha feito uma viagem internacional. Aí eu lutei o brasileiro, tava machucado, fiquei em terceiro. E aí o Murilo deu a passagem, só que eu não tinha o visto. Fui tirar o visto e foi negada a primeira. Tentei de novo, foi negado de novo. Aí um amigo meu, João Vicente, me ajudou a tirar o visto. Eu tirei o visto peguei o visto na quarta, viajei na quinta, cheguei lá na sexta na Califórnia, do aeroporto fui direto pro evento pra lutar o Mundial. Cheguei no Mundial, nunca tinha pisado na Califórnia, o ar é diferente, nariz sangrando, fiz 4 lutas, perdi na quarta, não cheguei nem no pódio. Aí fiquei mal, mas feliz ao mesmo tempo de ter tido a oportunidade de viajar. Pra quem não tem nada, farelo de pão já é muito, né? Aí meus amigos de lá do time me convidaram para voltar para os Estados Unidos passar uma temporada. Fiquei lá uma temporada, 5 meses. Fiquei no Texas, na Califórnia e na Flórida. Lutei Dallas Open, ganhei. Lutei o Mundial No Gi, ganhei. Lutei Miami Open, ganhei. Lutei Naga.
Aí foi minha melhor temporada, assim, voltei de lá, 2014, final de 2014, e recebi a faixa preta do Murilo, lutei o Rio Fall, ganhei sem kimono, fiquei com prata de kimono, meu primeiro ano de faixa preta, resolvi que eu ia lutar a DCC. Aí fui pra DCC, bati 6-6 no sacrifício, cheguei lá, ganhei 3 lutas no primeiro dia, fui pra semifinal, tô saindo do evento felizão, pô, amanhã semifinal. Aí o cara falou, beleza, amanhã pesagem 10 horas. Eu falei, quê? Aí eu vou, pesagem 10 horas. Eu falei, pô, irmão, pesei hoje. Aí ele falou, amanhã é a pesagem, mas ninguém tinha falado, tinha que pesar no dia seguinte. Eu tinha comido pra caramba, tinha subido pra 69 de novo. Aí fui pra casa, comi meia lata de atum, acordei no dia seguinte, 6 horas da manhã, voltei pro Yacht Club lá na ilha, comecei a pular corda, não tinha ninguém lá no clube, comecei a pular corda. 10 horas da manhã eu bati o peso, os caras chegaram, bati o peso, perguntei, que horas eu luto? O cara falou, primeiro vão ser as mulheres, e aí a gente faz as semifinais e finais todas juntas, então você vai lutar lá pra 1h da tarde. Isso eram 10 horas da manhã, eu falei, então beleza. Tomei água de coco, um Pedialyte, comi macarrão, falei, vou dar uma dormida. Deitei pra dormir, 15 minutos depois, 11 horas da manhã, veio o cara, Alexandre Vieira. Dei, oi? Tô aqui, ele. Vamos, semifinal. Eu falei, como, cara? Tô com a barriga cheia, meu irmão, olha o tamanho da minha barriga. Tu falou que eu ia lutar mais tarde. Daí ele, não, mudou, você vai lutar agora. Aí eu fui lutar, o moleque só grampeou na minha cintura, eu quase vomitei. Falei, se eu vomitar, acabou, sou desclassificado. Daí ele me quedou, fiquei tentando administrar, perdi aí. Aí saí, deu um tempão, aí foi a disputa de terceiro. Aí eu voltei puto, né? Aí ganhei a luta. Fiquei em terceiro. De 5 lutas que eu fiz, finalizei 4, perdi uma por ponto. Aí eu fiquei, meu irmão, quer saber? Eu vou pra São Paulo, vou lutar lá semana que vem, porque dava pra eu ganhar aqui e lá eu vou ganhar. Aí eu fui, batendo 6-6 aqui, dieta louca. Cheguei lá, lutei no sábado, mas eu precisava comer. Ganhei 3 lutas de novo, finalizando, precisava comer. Aí eu tava com um amigo, falei, meu irmão, eu tenho que comer. A gente foi comer, subi 2 quilos, assim, rápido. Comendo nada demais, comendo burro, né? Comi o que era barato perto, gastando dinheiro pra ir, pô. Aí, indo pro hotel, ele falou, meu irmão, toma laxante. Falei, vou tomar laxante. Tomei 7 horas da noite, 6 horas da noite. 8, 9, 10, nada de efeito, joguei mais um pra dentro. 11, meia-noite, nada de efeito. Falei, meu irmão, quer saber? Amanhã vai ser o que Deus quiser. Eu vou chegar lá e vejo se eu bato o peso ou não. Quando eu fechei o olho pra dormir, desesperado, acordei e fui correndo pro banheiro. A noite inteira no banheiro. Botei a cabeça lá e dormi na pia, meu irmão. Eu não tava conseguindo. Eu ia e voltava pro banheiro o tempo inteiro. No dia seguinte eu acordei, fui na farmácia e falei, meu irmão, o que você tem pra cortar efeito? Bota cimento dentro de mim, pelo amor de Deus. Tomei o remédio, zerou, fui pro campeonato, ganhei a semifinal. Na final, perdi por ponto. Aí fiquei frustradaço, chorei muito. Falei, 2 semanas batendo peso, me matando, gastei dinheiro pra vir pra São Paulo e nada. Aí fui convidado pra lutar a DCC. E depois de 2014 as portas só se abriram pra mim, assim, desde que eu virei faixa marrom e ganhei o primeiro campeonato grande e resolvi virar profissional, as portas só se abriram. Eu vi uma resenha uma vez do Gutenberg com Ali, e eles falando que os faixas coloridas hoje em dia ficam pensando muito em grana, em seminário, essas coisas. Tem que viver a experiência. Eu até hoje vivo a experiência, mas assim, eu viajo pra muito lugar. Desde a minha primeira viagem em 2014, eu não parei mais de viajar pra fora. Toda viagem é uma experiência diferente. Já dei seminário em vários países diferentes. Aqui no Brasil também eu dou seminário. E é sempre maravilhoso, sabe? Você é atleta, você tem que se dedicar, você é seu patrão. Se você não fizer, não tem ninguém que vai lá, meu filho, levanta aí por favor e vamos lá treinar. Não tem isso. E se eu conseguir, tu também consegue. Se você quer mesmo viver do negócio, se é teu sonho, se é tua vontade, deixa fluir, meu irmão. Se dedique e deixa fluir que vai fluir.